não vivenciou. Mas tem alguma coisa, lá dentro, um nível consciencial, que viveu tudo aquilo, que se recusa a participar da vida presente, não aceita a proposta reencarnatória. Uma senhora, casada, para ela, a relação conjugal era uma obrigação, não gostava daquilo, aceitava o marido porque ele assim queria, mas ela não participava. Em uma existência anterior, ela vivenciou uma vida religiosa, extremamente doce e dedicada. A sua vida dedicada à contemplação, transcorreu tranquila, e desde o seu nascimento até o desencarne, nenhum percalço, nada houve que perturbasse aquela vida cercada de paisagem bucólica, montanhas distantes, jardins, uma fonte de água doce e fresca sob as árvores, pássaros e orações. A doce freira, recusava-se suavemente a viver a nova experiência encarnada e exerce a doce influência naquela senhora. Uma vivência, cheia de poder, riqueza e glória, recusa-se a aceitar a vida humilde do trabalhador. Eu sou este baixinho aí. De jeito nenhum. Nunca. Pobre desse jeito. Várias vidas saudáveis, agora se recusam a aceitar o corpo tetraplégico. Um acidente atinge o cérebro do menino. Todos os níveis conscienciais abandonam aquele corpo, quase um vegetal. Ele tem como tarefa, transmitir o seu amor àquela família, através da luz dos seus olhos. Lutando amorosamente contra as dores, físicas e morais, pela pura vontade do espírito, demonstrando, principalmente ao pai, que ainda valia a pena estar ali, com esforço, progredindo a cada movimento, por menor que seja. Principalmente pela luz dos seus olhos. E a história do Senhor, que tinha tantos trejeitos femininos devido a várias encarnações, como mulher de vida fácil, a filha que trata a mãe como se fosse sua filha e a mãe que se comporta em certas ocasiões como se fosse a filha da filha. Um gordo, mas bem gordo mesmo, teve uma vivência onde morreu de tanto comer, em um concurso de gastronomia, portanto nada o satisfazia, dia e noite, funcionava como uma draga, comendo compulsivamente. O poderoso senhor de outrora manda comprar tal prédio, o carro importado top de linha, com mania de grandeza, agora está internado no setor da psiquiatria. A atual vivência é completamente destrambilhada. São tantos os exemplos de que o nosso passado nos alcança, as nossas assombrações particulares, as nossas vidas desregradas, de uma forma ou de outra, desequilibradas. Foram tantas as bobagens que o nosso radicalismo criou, e agora temos que resolver, lutando contra as nossas próprias tendências, e acho que já dá para ver a que nível devemos nos esforçar. Empurrando goela abaixo de todos os níveis conscienciais rebelados, a atual experiência, com esforços tremendos, com tenacidade, em vigília total, pois esses rebeldes estão de tocaia, só esperando um deslize, para fugirem ou influenciarem esta encarnação. Portanto volto àquele ponto inicial onde oramos. Seja feita a vossa vontade, no seu tempo, e não a minha vontade, quando eu quero. A lei da reciprocidade. Adaptado de respostas a perguntas de Abdrushim. A lei da reciprocidade perpassa tudo. Não se estende apenas sobre o pensar e o atuar consciente e desejado dos seres humanos, ou sobre sua atuação nas diversas profissões, mas sim, também, sobre todos os acontecimentos considerados como naturais, que se realizam até certo ponto automaticamente. A lei da reciprocidade, uma grande lei da criação, diz que somente no dar é que também pode residir o verdadeiro receber. Consideremos, por exemplo, a respiração. Só quem expira corretamente, pode executar e executará automaticamente a inalação sadia e perfeita, sim, através da expiração correta. É levado e obrigado a essa inalação. Isso proporciona ao corpo saúde e força. Com a expiração o ser humano dá. Ele dá algo que representa uma utilidade para a criação. Mencionamos aqui apenas o carbono, necessário à alimentação das plantas. Reciprocamente, ou consequentemente, pode aquele ser humano, que cuida bem da expiração, inalar profundamente e com satisfação, pelo que lhe aflui grande força, completamente diferente da respiração superficial. Em sentido contrário, isso não se dá. O ser humano pode inalar profundamente e com prazer, sem por isso ser automaticamente obrigado a expirar também profundamente, pois a maioria dos seres humanos executa justamente a expiração de forma superficial. Eles procuram, sim, tomar com prazer, mas não se lembram de que também devem dar algo.
E da falta desse dar acertado, isto é, da completa expiração, conclui-se muitas coisas. Primeiro, que o ser humano, por esse motivo, nunca pode chegar a um verdadeiro prazer na inalação, e, segundo, que não será expelido ou removido tudo aquilo que é nocivo ou inaproveitável para o corpo, tendo de sobrecarregá-lo ou impedir a sua vibração sadia, pelo que, com o tempo, podem surgir muitos males. Um observador atento reconhecerá também nisso a lei que atua imperceptivelmente. A percepção desse fenômeno é a absorção do prana, que se faz da seguinte maneira. Mede-se a aura antes do exercício, pode-se utilizar a vidência ou instrumentos como o aurímetro ou o pêndulo. Expulse todo o ar dos pulmões. Prenda a respiração por 4 tempos. Inspire lenta e profundamente. Imagine uma energia entrando pelo chakra básico, subindo pela coluna até sair pelo chakra coronário. Prenda a respiração por 4 tempos. Expire lentamente. Imagine a energia entrando pelo chakra coronário e descendo pelo frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, umbilical e saindo pelo chakra básico. Repita esse processo por 5 a 7 vezes. O resultado esperado é um aumento considerável do tamanho da aura, resultante da absorção prânica. Essa energia será absorvida pelos corpos espirituais e paulatinamente passando deles para o corpo físico. Uma aplicação prática desse processo de absorção energética é, na sequência, dirigir essas energias para algum local dolorido, imaginando que as energias entrando durante a expiração se dirigem para lá. Outras aplicações são o uso dessa energia no passe magnético e energização, e se imaginarmos cores, também estaremos trabalhando com a cromoterapia mental. Não é diferente com as coisas mais grosseiras do corpo. A ingestão prazerosa dos alimentos só pode ser alcançada mediante a digestão, isto é, transformação e transmissão posterior para a nutrição da terra e das plantas. Disso depende incondicionalmente. Assim como se manifesta nos acontecimentos corporais, igualmente se processa nas coisas espirituais. Se um espírito deseja colher, isto é, receber, então deve transformar e retransmitir o recebido. A transformação ou formação, antes da retransmissão, robustece e tempera o espírito, que, nesse fortalecimento, torna-se capaz de absorver cada vez mais coisas valiosas, após haver criado espaço para isso pela transmissão, seja por palavras ou por escrito ou outra ação. Unicamente após a propagação lhe advém alívio. Do contrário, oprimi-lo-ia, incomodá-lo-ia permanentemente ou inquietar-ia, podendo finalmente até deprimi-lo completamente. Somente dando, isto é, retransmitindo, poderá ele receber renovadamente. Nesse ensinamento, poderia ser considerado como o papel do instrutor que estuda um assunto, e o transmite aos seus alunos. Dessa forma torna-se apto a receber novos conhecimentos. Apenas menciono essas coisas facilmente observáveis e compreensíveis, para com isso dar uma ideia da grandiosa e sempre atuante lei. Todos os fenômenos na criação estão sujeitos a essa lei. Os efeitos naturalmente sempre se apresentam de maneira diferente, de acordo com a planície e espécie correspondente. Essa lei também pode ser interpretada diferentemente, elucidada de outra maneira, dizendo-se: quem recebe tem de retransmitir, do contrário surgem congestões e perturbações que são nocivas, podendo tornar-se destrutivas, porque opõem-se à lei automaticamente atuante da criação. E não existe criatura que não receba as leis da criação. No nosso país, as leis começam a vigorar, depois da sua publicação no Diário Oficial, imediatamente ou após a decorrência de um prazo estipulado. Nenhuma pessoa pode alegar ignorância ou desconhecimento para eximir-se das penas da lei. O desconhecimento dessas leis não nos desobriga de cumpri-las. No plano espiritual, funciona da mesma maneira. Existem as leis da criação, são as leis básicas, naturais, que regem as nossas vidas e todo o universo. Se nós errarmos, azar nosso. A partir do momento que atinarmos em conhecer e compreender essas leis, passarmos automaticamente a nos pautarmos pelo reto caminhar. Passaremos a viver de maneira consciente.
Viver conscientemente significa sabermos exatamente quais são as consequências de cada passo que damos na vida, significa conhecer o que acontece quando pensamos, significa entender o significado de cada sonho, enquanto dormimos, significa entendermos o significado do amor universal, significa procurarmos fazer uma mudança interior consciente, tendo como único motivador o crescimento espiritual e a busca da luz. Basicamente são três as leis da criação. 1. Lei da reciprocidade. Esta lei faz retornar a cada indivíduo tudo quanto dele emana, sejam sentimentos intuitivos, pensamentos, palavras e ações. Ela faz de cada pessoa senhor do seu próprio destino. 2. Lei da gravidade. Esta lei perpassa toda a criação, e não apenas a Terra no plano material. Desta forma, após a morte terrena, o espírito humano ascenderá ou afundará automaticamente para o plano a que pertence, de acordo com o grau de pureza ou de impureza de sua alma. É através desta lei que o ser humano pode também ascender ao paraíso, quando estiver purificado para tanto. 3. Lei da atração da igual espécie. Em relação ao ser humano, esta lei reúne no mesmo plano os espíritos de mesma índole, ou de mesma maturação. Espíritos trevosos, que só desejam o mal ao seu semelhante, terão de sofrer em planos lúgubres a mesma coisa que desejam aos outros, e estes em relação aos demais, já que todos têm a mesma índole. Da mesma forma, espíritos luminosos, que podem viver em planos mais elevados, alegram-se continuamente com os de sua igual espécie, e estes também em relação a ele e aos demais, pois todos desejam apenas o bem uns dos outros. Além dessas três leis básicas, pode-se mencionar também a lei do equilíbrio, que se deriva da lei da reciprocidade, e a lei do movimento. A lei do equilíbrio estabelece que tem de haver equilíbrio total entre o dar e o receber, e isto em qualquer situação da vida. Aquilo que você planta, você colhe. A lei do movimento estabelece que só aquilo que se movimenta pode ser conservado, pois a estagnação é o início automático do retrocesso e da desintegração. Esta lei também vale para tudo, e assim naturalmente também para o ser humano. Parar significa andar para trás. Por que mencionar esse aparente código legislativo? A apometria nos disponibiliza as ferramentas para a harmonização do ser, de acordo com seu merecimento e o indispensável auxílio espiritual. Nós encarnados somos, portanto, meros coadjuvantes nesse processo de auxílio espiritual. A maior parcela nesta responsabilidade cabe ao próprio paciente, ao buscar auxílio e a correção das suas dores, físicas, psíquicas ou morais. Ao buscar o auxílio espiritual, o paciente se prepara para um grande encontro cósmico, um encontro consigo mesmo, com a sua desarmonia, e para esta ocasião, os seus mentores se prepararam durante muito tempo, para encaminhar o obsessor ou os próprios subníveis desarmônicos representantes figurativos de vidas passadas em desequilíbrio. Desse modo, os amigos espirituais estão sempre prontos a prestar toda a ajuda possível. Os mentores do paciente recebem mais luz se os próprios pacientes se iluminarem. Eles têm, portanto, todo o interesse no seu crescimento espiritual. Ao paciente cabe uma responsabilidade dupla, na sua busca. O meu mentor é o meu parceiro na evolução. Se eu me esforçar para estudar, aprender e evoluir intelectual e espiritualmente, seguindo sempre as pegadas de Jesus Cristo, ele estará me intuindo e incentivando para continuar. Se eu me desviar do caminho, ele me intuirá a voltar a crescer. Antes de encarnar, eu fiz um trato com esse mentor. Você me ajuda nesta minha encarnação e eu te ajudarei quando for a sua vez de encarnar. Portanto, se eu, encarnado, não evoluir, o que será do meu mentor, quando eu for o mentor dele? Pobrezinho, que bela parceria que ele fez, não é? Nesse caso, tanto ele quanto eu caímos, eis aí o porquê da minha dupla responsabilidade. Não adianta o paciente buscar ajuda no dia e voltar para a gandaia no dia seguinte, sintonizando-se novamente com as situações que o desarmonizem. Resta a ele, portanto, buscar a sua reforma íntima, a mudança interior, conhecendo as leis, buscando conhecer os elementos causadores das desarmonias e procurando acertar. E desde que ele tenha consciência de cada passo que ele dá, na caminhada da vida, das consequências de cada passo, de cada pensamento emitido, com certeza, ele procurará agir com equilíbrio na sua própria vida.
Amando-se, ele estará se preparando para receber os ensinamentos de Jesus em seu coração, estará se preparando para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ele mesmo. Conceitualmente, os apômetras tornam-se agentes conscientes da lei. Com tal função, devemos aplicar essas leis ao nosso próprio proceder, senão seríamos como aquele delegado que abusa do seu cargo para infringir a lei, e esse procedimento errado só causaria maiores desarmonias. Aplicando essas leis no nosso dia a dia, estaremos buscando a nossa reforma íntima, em outras palavras, a nossa própria harmonia. A maior das leis, a lei do amor, nos ajuda a nos redimirmos dos nossos erros passados e a alcançar a harmonia tanto desejada. Se plantarmos amor, colheremos amor. Os apômetras devem ser os principais usuários do seu próprio remédio. E lembrando palavras do irmão Ronaldo, tendo sempre em mente o que é preciso, além do conhecimento, a paciência, a abnegação e o amor sincero pela atividade que está desempenhando, pois sem esse amor, de nada adianta todo o conhecimento que possamos trazer. Conhecimento sem amor, torna-se uma ilusão e perde-se na noite do tempo, assim como se perdem as pessoas portadoras simplesmente de técnicas e conhecimentos. Enquanto aquelas que detêm a técnica e o amor, permanecem com sua luz cada vez mais forte, auxiliando um número cada vez maior de pessoas. Por tudo isso, entendo que o conhecimento traz a conscientização e acredito que é necessário saber de que maneiras nós erramos, tendo ou não consciência disso. Vigiando e orando, desde o nosso pensamento, até aos nossos mais simples atos, e até mesmo enquanto dormimos. Tendo isso em mente, iremos aos poucos nos capacitando a receber um pouco mais de luz em nosso caminho. E se ao olharmos para trás, observarmos somente as pegadas de uma pessoa e nos sentirmos sós, vamos prestar atenção e sentir em nossos corações, porque neste exato momento, estaremos sendo carregados no colo de Jesus.